Olá, já ouviu falar sobre o termo ilusão de competência? Explico. Ilusão de competência é quando você pega questões comentadas, quando você pega o mapa mental de alguém, quando você pega a explicação de um professor, quando você acha que aquilo que você já compreendeu, você não precisa anotar. Ilusão de competência é quando você pega a construção de alguém, entendendo que aquilo para você já está se tornando em algo que é uma memória, e só pelo fato de você ter entendido que se você fizer a questão que você não vai errar. Então, o que você precisa tomar muito cuidado? A questão da memorização dos estudos de vocês está em como lembrar, na evocação do conteúdo. A técnica e o modo que você vai usar para construir essa memorização, para ter essa agilidade quando precisar evocar e conseguir responder muito mais rápido, tirar uma nota bem grande no dia da tua prova, está relacionado no modo em que você vai revisar. Se é o modo de 24 horas, uma semana, ou se são as revisões por espaçamento. Pro cérebro não vai fazer diferença desde que você esteja estudando com qualidade e você tenha essas revisões que tragam esse tipo de evocação. É ruim estudar por questões comentadas? De jeito nenhum. Principalmente para quem é analfabeto funcional. Para quem é TDAH, pode ser sim algo que venha agregar e que ajude muito mais na compreensão. Para quem não conseguiu construir no decorrer dos anos escolares para os dias de hoje. Então, talvez começar usando a engenharia reversa, ou o comentário das questões, ou às vezes esquemas de outras pessoas e mapas mentais de outras pessoas, pode sim te ajudar, mas você precisa tomar cuidado com a ilusão de competência, porque pegar o material pronto não significa que lá na frente você vai conseguir tirar uma nota muito alta. A questão está em como você vai revisar e como você vai treinar, tá? O mais importante é você aprender nas suas revisões a lembrar, fechar os olhos e evocar sozinho o conteúdo que está sendo estudado. Se você olhar aqui no canal, nos vídeos em que eu deixo aqui, vários vídeos eu falo sobre isso, em ler o texto, fechar os olhos, tentar através de processos associativos, deixar com que os seus circuitos neurais eles sejam muito mais potencializados, tirando essa ilusão. Um outro aplicativo que eu indico muito para evitar a ilusão de competência é usar o Anki. Já ouviu falar sobre o Anki? Quando você faz tipo flashcards, perguntas e depois você evoca o conteúdo, tendo que buscar na lembrança. Quanto mais você aprender a evocar o conteúdo, vamos supor, se é um conteúdo novo, que você tem muita dificuldade, então o ideal é que você estude num dia e no outro dia você evoque o conteúdo. Como, Kátia, estudei aqui a teoria e no dia seguinte, por exemplo, eu posso fazer questões do que eu estudei um dia antes, se for conteúdos que você tem muita dificuldade. Depois você vai criando um espaçamento conforme você for percebendo que está evocando com muito mais facilidade. Conteúdos que você tem mais facilidade, você pode estudar a teoria com questões logo em seguida e depois todo final de semana treinar e evocar esse conteúdo. Conforme você for avançando nos seus estudos, percebendo que a sua nota está subindo, aquilo que você for selecionando que está sendo um erro, que é aonde você vai colocar as repetições por espaçamentos de modo mais curto. Precisa usar o aplicativo como o Anki? Não, você mesmo pode ter fichinhas. Você mesmo pode criar insight de questões, né? Fazendo questões e buscando e evocando o conteúdo sozinho. Procure deixar para fazer os simulados só depois que você fizer bastante revisão. Então, vai estudando teoria, fazendo questões, evocando, percebendo se você está conseguindo evocar. E evite fazer revisões relendo e vendo novamente as videoaulas. Eu vejo muitos de vocês falando assim pra mim: olha, minha nota não subiu, então vou revisar novamente as aulas. Sendo que o conceito geral e o mais importante em processos cognitivos é: veja uma vez apenas o seu material de teoria. Em cima do seu material de teoria, quando você conseguir revisar com constância e treinar com constância num espaçamento curto, que não deve passar de 10 dias ou 30 dias, então se você tem dificuldade para construir o seu material, construa primeiro o seu material, que seja um estudo a longo prazo, porque com o edital aberto não dá para fazer isso, tá? Aí tá relacionado à responsabilidade.
mas procure construir um bom material. Então veja a teoria, faça questões, mapeie, veja aquilo que as provas gostam de pedir. Quando você for voltar nas suas revisões e fazer questões e perceber que está errando, não vá rever novamente o material que você comprou, vai revisar o material que você construiu, treinar bastante em cima dele, num espaço curto de repetições de treinos. Entender esses conceitos de evocação, eu coloco muito lá no grupo do Telegram, mostrando como que eu vou fazendo, como que você pode evocar, principalmente para TDAHs. Você vai ver que com o tempo, você vai conseguir perceber que a sua memória de longo prazo, ela vai cada vez mais se acentuar, dando espaço para que você coloque outros conteúdos, sem ter perigo de esquecer aquilo que já está sedimentado, tá bom? São questões neurais, isso é algo, todo mundo tem as suas peculiaridades, todo mundo tem as suas diferenciações. Obviamente que quando eu trago aqui de modo genérico, eu não posso desconsiderar partes orgânicas que precisam ser avaliadas, né? Que é para isso que o IAP acaba trabalhando todos esses aspectos, né? Então, mesmo quando eu te trago todas essas dicas, não quer dizer que vai funcionar, porque tem que avaliar quais são os medicamentos que você toma, os traumas, se você tá tendo que lidar com algumas questões psicológicas, questões orgânicas. Então, são vários e outros diversos fatores que muitas das vezes não está relacionado com a estratégia ou com o material de estudos que você comprou, tá bom? Espero ter ajudado, espero ter conscientizado você com esse vídeo, pelo menos mais um pouquinho. Beijão, abraço forte, Ursa. Fique com Deus.